Os arapotienses foram às urnas nesse domingo, 7 de outubro, para o primeiro turno das eleições gerais. Dos 18.381 eleitores aptos a votar, 83,3% compareceram. A eleição transcorreu de maneira relativamente tranquila. O principal problema constatado foram as filas grandes, devido principalmente à biometria. Das 64 urnas, apenas uma apresentou problema e teve que ser trocada. 4 eleitores foram presos no município por crimes eleitorais. Em Arapoti, Jair Bolsonaro foi o mais votado para presidente, com 62,8% dos votos válidos. Fernando Haddad teve 17,1%. Os dois disputarão o segundo turno. Ratinho Júnior, eleito governador no primeiro turno, teve 65,25% dos votos dos arapotienses. Para o Senado, Oriovisto e Flávio Arnes alcançaram em Arapoti, respectivamente, 31,3% e 30,1%. Os deputados federais mais votados na cidade foram Sandro Alex, com 1.793 votos, Munir Chauíche, com 1.405 votos, Márcio Paulic, com 990 votos, Marco Brasil, com 956 votos e Sérgio Souza, com 930 votos. Já os estaduais mais votados foram Plauto, com 1.392 votos, Francisquini, com 1.261 votos, Paulo Litro, com 862 votos, Alexandre Cury, com 757 votos e Zampier, com 529 votos. Então, doutor, só destacando que tiveram vários problemas, né, algumas filas aí um pouco acima, né, do que a gente havia acompanhado nas últimas eleições, uma dificuldade ali no reconhecimento das digitais na biometria. Fora esses problemas, o que aconteceu? Como que o senhor avaliou isso aí? Essas questões de atraso já era esperado, desde o começo da transmissão, durante a semana já se previa, por dois motivos. Primeiro, a quantidade de candidatos a serem votados, 6, isso já traz uma certa demora na votação. Sempre tem aquelas pessoas mais simples, com mais dificuldades em manusear a urna eletrônica, e eu mesmo presenciei situações tais como essa, e então tudo isso colabora. A questão da identificação biométrica também foi um fator que atrasou. Aqui em Arapoti, especificamente, eu pude visitar praticamente todas as sessões eleitorais, exceto as da zona rural e a de Calógeras, e pude observar que as filas estavam num tamanho razoável, principalmente agora no final da tarde, 4h30, eu saí para dar uma nova olhada nas sessões eleitorais, e as filas estavam bem administráveis. Eu acredito que daqui a pouco já vai se encerrar a votação definitivamente, porque já estavam adiantados os trabalhos. Então, acredito que houve um certo atraso, mas nada de exagerado. Ao meu ver, até que ainda foi um atraso razoável dentro do esperado. Tivemos a troca de uma urna e algumas ocorrências de bateria, falta de energia, mas tudo solucionável com um simples procedimento. E intercorrências sérias que pudessem comprometer qualquer tipo de votação mesmo não houve. Doutor, com relação aos crimes eleitorais, quantas pessoas foram detidas hoje nesse dia de eleição? Infelizmente, por mais que a gente avise, por mais que a gente tenta prevenir esse tipo de situação, aqui na nossa zona eleitoral de Arapoti houve realmente algumas situações e algumas ocorrências. Tivemos durante a madrugada pessoas apreendidas por questão de distribuir pela cidade os famosos santinhos, né, boca de urna, propaganda eleitoral ilícita. Tivemos também uma boca de urna na frente de um colégio eleitoral, a pessoa foi apreendida e levada até a delegacia. E tivemos também um transporte irregular de eleitor. No mais, até o momento em que a polícia me atualizou, tanto a militar como a civil, foram essas ocorrências. Doutor, só para concluir, né, a gente percebe que foram essas ocorrências, pequenas dificuldades, mas no maior parte do tempo transcorreu com tranquilidade a eleição em Arapoti. Como que o senhor avalia isso? Foi especialmente tranquilo, não houve tumulto, não houve pessoas ou eleitores que chegaram e verificaram que, ou porque o título estava suspenso ou cancelado, fizeram qualquer tipo de alvoroço ou tumulto no local. Muitos dirigiram ao cartório eleitoral, pediram para os voluntários aqui consultar a situação cadastral. Aqui mesmo já foi orientado em como regularizar. Então, acho que o saldo foi extremamente positivo. Estamos muito felizes com o resultado da votação. E só lembrando que o trabalho, na verdade, encerrou uma etapa. Agradeço aos
eleitores aqui da comarca de Arapoti, da nossa zona eleitoral, que realmente atenderam o apelo da imprensa, atenderam o apelo da justiça eleitoral, e realmente foi uma festa da democracia, e foi até o presente momento um sucesso a nossa votação, nosso dia de eleição aqui na comarca de Arapoti. Doutor, chegado ao final, mais um processo eleitoral, como que o senhor avaliou esse dia de eleições aqui em Arapoti? Boa noite. Realmente um dia um pouco conturbado. Realmente, desde a madrugada, o Ministério Público e a Polícia Militar e a Polícia Civil fizeram aí diversas diligências para coibir atitudes ilegais. Foram presas 2 pessoas aí jogando propaganda eleitoral próximo aos locais de votação, presas em flagrante pela Polícia Militar. E aí, no início da tarde, o Ministério Público, juntamente com a Polícia Militar, efetuou a prisão em flagrante de uma pessoa fazendo transporte ilegal de eleitores. E, por fim, também houve uma irmã de um determinado candidato que foi aí também presa em flagrante aí fazendo boca de urna. Então aí um total de 4 pessoas presas, muitas diligências durante o dia, mas tirando essa questão, foi uma eleição tranquila, tudo dentro da normalidade, e o exercício do voto foi exercido em plenitude pelos eleitores.